Fala aí galera, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui mais uma vez é o André. Nós tivemos no podcast do Vilela, o Inteligência Limitada, um debate e o tema era idolatria da Igreja Católica. E o apologeta católico Ariel, ele debateu com o pastor Eliseu Rodrigues. Eu achei o debate assim muito bom, muito elucidador, muito edificante e foi assim de muita valia. O pastor Eliseu Rodrigues, ele assim, de uma forma muito clássica, eu acredito que ele tenha se refutado muitos dos argumentos do Ariel Rodrigues, do Ariel. Dá uma olhadinha no vídeo, mas vou te pedir para você dar um like, curtir e comentar esse vídeo. Valeu, galera? Um abraço e até o próximo. Fiquem com o vídeo. É um trecho só do debate, mas se você for lá no canal do Vilela, você vai conseguir ver o debate na íntegra. Aí você vai poder até ter uma visão melhor do que esse corte que eu estou dando aqui para vocês. Valeu, galera. Tchau. A sua pergunta para o Ariel. Baseado nesses textos, eu quero que ele me dê um texto, é a segunda vez que eu faço a mesma pergunta, que apoie, que confirme e que permita o uso de imagens para culto, para a glória de Deus, para ter contato com o Senhor no ambiente cultico. No ambiente cultico. Gostei muito do Senhor fazer essa pergunta, porque o centro do ambiente cultico judaico tinha uma imagem, que era a da Arca da Aliança. Eita, que legal. Se nós formos lá para Êxodo 25, aqui no versículo 18 em diante, nós temos aqui, ó. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás. Isso é Deus falando com Moisés. Nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, outro querubim na extremidade de outra parte. De uma só peça com propiciatório, fareis querubins nas 2 extremidades. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com suas asas o propiciatório e as faces deles, de fronte uma a outra. Porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver exposto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei ter a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então, o que nós temos aqui é o centro do culto judaico, que é a Arca da Aliança, onde se deveriam ser feitos os sacrifícios com 2 querubins de ouro. Alguém poderia pegar aqui a passagem do Salmo 115 ou do Salmo 135 e dizer: mas se esse querubim de ouro aí, se a gente jogar ele no chão, ele vai se defender? Ele vai conseguir levantar? Então, alguém poderia dizer isso. Mas a gente vê aqui que a proibição que existia de imagens no Antigo Testamento tinha 2 aspectos. O primeiro é esse, que Deus não podia ser visto. Agora nosso Senhor Jesus Cristo está encarnado, nós vimos a sua glória, e nós que temos fé em Cristo, o tocamos, né, como diz São João. Então a gente tem sim essa presença de Cristo. E o outro aspecto é porque aquele era um povo de cabeça dura também. Então, como o Senhor disse, né, na sua casa tem imagens aí da família e tudo mais, né, que é uma coisa lícita. Mas para os judeus naquele tempo, era algo que nem isso era lícito para o povo. Justamente no ambiente de culto é onde se permitia imagem, porque você tinha aqui os querubins, você tinha também, lá em Números 21, a gente vai ver Moisés dizendo que Deus falando para Moisés para fazer uma serpente de bronze, colocá-la em cima de uma haste, e todas as pessoas que fossem picadas por serpente, quando olhassem para essa imagem, se curariam. Imagina isso hoje, né? Eu já vi pastores criticando pessoas que vão à Aparecida, por exemplo, e olham lá para a imagem de Nossa Senhora e alcançam cura, né? Isso inclusive é registrado. E aí dizem, isso é idolatria, isso é coisa do demônio. Pois bem, o próprio Moisés faz isso aqui em Números 21, no versículo 8 em diante. E mais, essas imagens tinham até um tipo de reverência que, se a gente fosse olhar hoje, talvez com a nossa mentalidade, pareceria idolatria. Para a gente ver que não é uma coisa externa a idolatria, mas é algo do coração. Se a gente for para Josué, no capítulo 7, o versículo 6... nós temos aqui Josué se prostrando diante da Arca da Aliança, ó, no versículo 6 em diante. Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, que é o verbo no hebraico ishtahu, que significa ou se prostrar ou adoração, né, dependendo do contexto, justamente porque só o fato de você se prostrar não é adoração. Se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a Arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ó Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar esse povo o Jordão para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Então ele está ali junto com todos os anciãos, as lideranças, fazendo um ato litúrgico mesmo de oração, para que Deus o libertasse desse momento. E às vezes a gente esquece que ele estava se prostrando diante de um objeto que era de ouro, com querubins em cima. Então o Senhor disse, né, que não tem na Bíblia, em lugar nenhum,
imagens no culto, como que a gente poderia ter isso, né? Imagens num contexto de culto, uma prostração em contexto de culto. Eu acabei de te mostrar aqui em Josué capítulo 7, versículo 6, em Êxodo 25 e em Números 21. Então, assim, fica claro que o fato de ter uma imagem em si não seria um problema. Sobre se prostrar, né, tem várias outras passagens também, a gente pode pegar, marquei aqui na minha Bíblia, por exemplo, Gênesis 23, versículo 7, em que nós temos Abraão se prostrando ao comprar um terreno. Nós temos Gênesis 3, versículo 3, 33, versículo 3, em que Jacó se prostra 7 vezes para o seu irmão Esaú. Você imagina, a gente visse alguém agora aqui levantando e se prostrando, levantando e se prostrando. É quase um culto, né, pagão aí para outra pessoa. Então, para a gente ver que o que acontece dentro do coração é que é a idolatria. E por isso que a gente não pode pegar o simples fato de ter uma imagem em um ambiente de culto e dizer que isso nunca aconteceu. É o que aconteceu no Antigo Testamento. A outra coisa que o Senhor falou, né, é que as imagens foram proibidas para sempre e que Deus não se contradiz. Eu não vou conseguir responder isso agora que já acabou meu tempo, mas na minha tréplica aqui eu trago mais uma resposta. Tá certo. Réplica, pastor. Tem 3 minutos. Queria que o pastor explicasse esses ambientes de culto aqui com imagens. Né? Você usou Êxodo, capítulo 25, que é um gênero literário narrativo para defender a construção de imagem e, ao mesmo tempo, defender o culto católico se baseando nesse capítulo. Só que a Arca da Aliança não é imagem de ninguém que morreu. A Arca da Aliança é símbolo do trono de Deus. Você tem os anjos lá, né? Eu vou concluir. E na tampa tem os querubins, que são os representantes. Eles representavam ali aqueles que protegem a santidade e a glória de Deus. Você vê isso em Ezequiel, capítulo 1, Isaías, capítulo 6, Apocalipse, capítulo 4. Em nenhum momento há ordem divina para se prostrar diante da arca para culto. Se em Êxodo capítulo 25 mandou fazer imagens, Êxodo 20 proíbe a construção de imagens para culto, e Êxodo 32, Deus puniu quem fez imagem fora de sua ordem. Ariel, a arca Deus mandou fazer, o bezerro Deus não mandou fazer. Então, eu queria que os ouvintes me entendessem agora. O que Deus mandou fazer é ornamento. A imagem que Deus não mandou fazer é idolatria, é pecado. Usar imagem, fazer imagem que Deus não mandou fazer para culto. Você usou Josué capítulo 7. Josué, primeiro, se prostrou em temor, frustração. Segundo, o gênero literário de Josué é narrativo, não normativo. Ali não tem regra para culto. Não há mandamento em nenhum texto para se curvar diante de imagem. Eu te desafio a me provar. A arca não era a imagem nem de uma pessoa, nem de um Deus. Era o símbolo de um trono, do governo de Deus. Ao se prostrar, Josué estava particularmente indicando que ele estava se submetendo à direção divina. O mandamento a respeito da arca nunca foi se prostrar, são 2. Então, se a gente está lendo um texto, tem que saber o que é mandamento e o que é comportamento. Uma narrativa que simplesmente aconteceu. E a ordem sobre a arca está em Josué 3. Mantenha distância. E quando ele se prostrou diante da arca, o que Deus disse a ele foi: levanta. Então você percebe que não há nenhum tipo de mandamento no Antigo Testamento para que se prostre diante da arca como imagem para se cultuar ao Senhor. E você citou também o bezerro, já passei do bezerro. Você citou a serpente que Deus mandou fazer. Legal. Quando Deus mandou fazer, ele falou para olhar para a serpente, não se prostrar, não orar e não clamar. Só esqueceu de falar que no 2º livro dos Reis, capítulo 18, quando essa imagem foi idolatrada, o juízo de Deus veio, ela foi quebrada, destruída, porque se prostrar perante aquilo era idolatria, portanto pecado. Se basear nesse texto é imaturidade teológica. Agora tem... E aí, pessoal, o que vocês acharam do debate? Eu achei muito top pelo menos esse corte aí, tá? Dê a sua opinião aqui embaixo nos comentários, mas eu te aconselho também a ir lá no canal do Vilela, no Inteligência Limitada, e assistir o debate na íntegra. Curte, compartilha, comenta e dá um like aí. Siga o nosso canal. Valeu, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!